Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda. Esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa semana nós continuamos o estudo do capítulo 24, itens de 8 a 10. Não vades ter com os gentios. Para a gente iniciar o nosso estudo, vejam bem. No Evangelho de Mateus, a gente lê o seguinte: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Esse é o item 8 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e que também está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Vejam, à primeira vista, pode parecer que Jesus desconsiderava os gentios, ou seja, os povos que não seguiam a fé judaica. No entanto, ao analisarmos essa passagem à luz do Espiritismo, percebemos que suas palavras trazem uma lição de estratégia e prudência na disseminação das verdades espirituais. Kardec explica que os judeus já acreditavam em Deus e esperavam a vinda do Messias. Logo, estavam mais preparados para receber a boa nova. Aos gentios, que ainda não possuíam essa base, a compreensão das verdades espirituais exigiria um processo mais longo. Assim, Jesus recomendou que os apóstolos semeassem primeiro onde a terra já estava arroteada. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina que Jesus sabia que cada ideia precisa de tempo para germinar e amadurecer. Ele compara esse processo ao crescimento de uma planta, abrindo aspas. Há ideias que são como sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenham sido de antemão preparado. Assim, ao instruir os apóstolos a focarem primeiro nos judeus, Jesus, em hipótese alguma, desprezava os gentios, mas respeitava, vejam como Jesus era perspicaz, respeitava o tempo necessário para que a verdade fosse compreendida por aqueles que ainda não estavam prontos. Assim como Jesus orientou seus discípulos a ensinarem primeiro aqueles que já estavam mais preparados, nós espíritas devemos agir com discernimento ao compartilhar os ensinamentos da doutrina. Os incrédulos sistemáticos, os adversários declarados e os zombadores obstinados são como os gentios daquela época. Ainda não possuem as bases necessárias para compreender certas verdades. Allan Kardec nos aconselha: mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Em outras palavras, minhas irmãs e meus irmãos, devemos focar os nossos esforços em quem demonstra interesse e vontade de aprender, ao invés de perder tempo tentando convencer aqueles que resistem por orgulho e por ignorância. A verdade sempre triunfa ao longo do tempo. Na história, vemos que muitas ideias foram rejeitadas em um primeiro momento, mas acabaram sendo aceitas quando a humanidade estava mais preparada para compreendê-las. Allan Kardec esclarece que os gentios de hoje não são um povo específico, mas uma forma de pensar resistente ao progresso. Essa resistência não se combate com imposição, mas com paciência e exemplos de vida.
O espírita deve lembrar-se de que o melhor argumento para convencer alguém não são as palavras, mas atitudes. Viver de acordo com os princípios do Evangelho e da doutrina espírita é a melhor maneira de inspirar e despertar curiosidade daqueles que ainda duvidam. O Espiritismo não precisa ser imposto, como bem nos ensina Emmanuel. Não devemos forçar ninguém a aceitar a verdade, mas devemos estar sempre prontos a esclarecê-la com paciência e amor. Assim como os apóstolos foram instruídos a pregar onde havia receptividade, nós também devemos direcionar nossos esforços para aqueles que buscam a luz. Os que hoje rejeitam a doutrina, amanhã podem ser seus maiores e mais ardentes defensores. Hoje, as ideias se universalizam. Não há mais barreiras físicas para a propagação da verdade, mas ainda há resistências internas em muitos corações. O Espiritismo, como luz que ilumina os caminhos, espalha-se de forma natural à medida que mais pessoas buscam respostas para suas inquietações espirituais. A lição de Jesus sobre não ir ter com os gentios nos ensina a importância da paciência, da prudência na disseminação da verdade. Em vez de tentar converter pela força das palavras, devemos agir como verdadeiros cristãos, praticando a caridade, a humildade e, principalmente, o respeito às crenças alheias. Encerramos com uma reflexão de Allan Kardec. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Somos todos irmãos. Todos os homens são irmãos. Que possamos levar essa luz com sabedoria, sem imposição, mas sempre prontos a compartilhá-la com aqueles que desejam a ver. Esse foi o nosso Esquenta de Segunda. Eu espero que vocês leiam esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 8 a 10, não vades ter com os gentios. E na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, nós aprofundaremos esses estudos e traremos tantas outras reflexões. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.